Ei, gente! Eu sou a Amanda e você está no canal 304. Seja muito bem-vindo por aqui se você é novo ou nova no canal. Não deixe de se inscrever e fazer parte aqui do canal 304, tá? E para você que está sempre aí acompanhando desde o início, né? Muito obrigada por permanecer aqui até hoje, tá? E vamos ao vídeo de hoje, né, gente? Deixa também um like generoso, tá? Não esquece, não posso esquecer. Deixa aqui já no início, para poder você não esquecer de deixar o like e já me ajudar, tá bom? Na divulgação dos vídeos. Bom, gente, hoje, dia 18 de julho, completam-se 205 anos do falecimento de Jane Austen, uma grande escritora inglesa. E eu finalizei recentemente o último livro publicado da Jane Austen, que foi Persuasão. Em breve trarei a resenha aqui pra vocês, tá? Me aguardem. Tendo isso em vista, gente, eu resolvi falar um pouquinho sobre as minhas experiências de leitura, também falar um pouquinho pra vocês sobre Jane Austen, tá? Eu não quero adotar aqui uma linguagem academicista e nada assim muito formal. Mas como se fosse mesmo uma roda de conversa, um bate-papo assim, e vocês fiquem aqui à vontade para fazer comentários também, tecer mais informações que por vezes eu não sei, né? Então assim, o que vocês tiverem de contribuição sobre Jane Austen, podem comentar aqui, tá bom? Eu vou responder a todos. E bom, gente, li, né, os 6 grandes romances da Jane, comecei ali por Razão e Sensibilidade, que eu escolhi mesmo ler por ordem de publicação, né? Quando eu comecei ali por Razão e Sensibilidade, eu tinha acabado de parar de ler um livro de literatura infanto-juvenil. Então, pra mim, foi uma diferença bem grande, né, na linguagem, na escrita, né, na diferença mesmo do enredo ali, né, toda a trama envolvida na história. Então, eu senti um leve baque. E assim, mas depois, conforme eu fui lendo os outros livros dela, já fui pegando assim, né, o jeitinho dela escrever, compreendendo, né, como que ela trabalha a escrita dela mesmo. Percebi que todos os livros que eu li dela, gente, realmente começam com uma história muito lenta, às vezes até parece uma história muito fraquinha, mas quando se chega nas metades de todos os livros, acontece aquele boom, acontecem as mudanças ali, as reviravoltas, né? O desenrolar da história, realmente você fica preso na leitura, entende? E eu gostei bastante disso. Diferente de muitas pessoas que, uma grande parte, né, ama Orgulho e Preconceito, eu não me vi nessa situação. Orgulho e Preconceito não foi o meu livro favorito, por incrível que pareça, né? Eu fugi ali da maioria. O meu livro favorito foi o Mansfield Park, contando ali a história da Fanny Price. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, tem resenha no canal, vou deixar o card aí em cima. Em seguida, o que mais assim me admirou foi a Abadia de Northanger, que eu terminei de ler recentemente, foi o penúltimo, né? E assim, gente, por incrível que pareça, foi bem diferente. Vejo muitas pessoas dizendo que Jane Austen é a sua autora preferida, que ama Orgulho e Preconceito, que é a obra preferida. Mas, na verdade, essas pessoas muitas vezes nem leram as outras obras, né? Deixam as outras obras de escanteio. E não tem como você dizer que ama Jane Austen sem conhecer as obras de fato, sem ter aquela imersão com as outras obras dela. Jane Austen não é só Orgulho e Preconceito, né? Nós temos que ampliar nossa visão ali. Tem um leque de possibilidades com Jane Austen, gente. Cada história dela, ela trabalha de uma forma diferente, traz uma personagem diferente, com um caráter diferente, sabe? Mansfield Park mesmo é completamente o oposto ali de Orgulho e Preconceito. Porque em Orgulho e Preconceito vemos Elizabeth Bennet, né? Com aquele jeito forte, né? As expressões, as opiniões bem explícitas, né? Bem espontâneas. Enquanto em Mansfield Park temos Fanny Price toda quietinha, né? Resignada ali. Então, assim, nós vemos de 8 a 80. E cada história dela realmente traz ali personagens completamente distintos e cativantes. Também não vou dizer pra vocês que eu amei todos os personagens, né? Principalmente Emma, não gostei de Emma. Quem já acompanhou a resenha viu, não consegui gostar da Emma Woodhouse. Nós não nos simpatizamos, acho que ela também não gostou de mim. Mas, gente, não foi por isso que eu deixei de ler a obra, porque outros personagens daquela mesma história me fizeram gostar, sim, do enredo, né? Embora a protagonista seja chata. Mas, assim, lembrando também que, embora eu tenha falado muito dos 6 grandes romances, Jane Austen também escreveu outras obras, né? Como Sandton, que infelizmente é um romance inacabado, né? Jane Austen faleceu, não conseguiu concluí-lo. Mas muitas editoras já fizeram essa edição, inclusive... Em breve vou trazer pra vocês aqui, vou deixar o spoiler, gente, eu comprei Sandton, mas eu não vou dizer pra vocês de qual editora que foi.
Mas em breve eu vou trazer pra vocês aqui o unboxing, tá? Tem também Lady Susan, que é uma vilã, não li ainda, quero muito ler, né? Lady Susan, a Jane escreveu ali, se eu não me engano foi a primeira das obras dela, foi logo assim na sua mocidade, né? Existem livros, né, na juvenília, que mostram ali os primeiros passos de Jane Austen na escrita, né? Reúne várias coisinhas, por exemplo, os Watson, Amor e Amizade, alguns trechinhos assim, né, dessas obras iniciais da Jane, né? E aí depois vamos acompanhando a evolução dela. Bom, gente, uma coisa muito interessante, inclusive eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, são 2 vídeos que é de um moço que ele vai até lá onde Jane Austen nasceu, ele mostra tudo, sabe, assim, é bem interessante, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre Jane Austen, quiserem fazer aquela imersão na vida dela, acompanhe esses 2 vídeos, é rico, muito rico de informações. Ali ele mostra onde ela nasceu, aonde ela foi enterrada, a homenagem que o sobrinho fez pra ela, né? Também mostra onde ela morou, os lugares em que ela morou, porque Jane Austen não viveu no mesmo lugar a sua vida inteira, não, gente. Ela teve que sair ali, foi para outro canto. Inclusive, ela chegou a dividir um quarto com a irmã e uma amiga, né? Assim, a história da Jane era uma enquanto o pai dela estava vivo. Depois que o pai faleceu, ela foi depender do irmão, dos irmãos, né? E assim, teve mudanças variadas assim de casa, né? E isso é bem explícito também nas obras dela. Por exemplo, nós vemos muitos personagens viajando para cima, para baixo, para Bar, para Londres. E você vendo esses vídeos que eu vou deixar na descrição, vocês vão acompanhar também essas viagens que a Jane fez. Então, muitos dos seus personagens também estão ali na vida dela. Eu percebi bastante um pouquinho da Jane, depois que eu vi esse vídeo, eu percebi um pouquinho da Jane em cada obra mesmo, um pouquinho da sua vida mesmo ali. Essa questão também da literatura, né? As personagens dela gostam de ler. A própria Catherine Morland, em A Abadia de Northanger, é uma fã de romances góticos. E ela lê muito, e Jane Austen lia muito, né? Nós vemos ali a influência do pai dela. Ele tinha uma biblioteca em casa, então Jane tinha aquele acesso aos livros. Isso ajudou muito, né, no seu desenvolvimento enquanto escritora. E o que eu achei muito interessante na história dela, né, é que por ela ser uma mulher, né, naquela época e tal, acontece que a família dela aceitava ela como escritora, sabe? Não teve aquela rejeição, aquela coisa toda que muitos outros autores, muitas outras autoras da época ali, ou depois de Jane Austen, tiveram, né, alguns percalços, né, devido aos padrões que tinham na época, né? Só os homens poderiam ser vistos, né, como escritores, enfim, né? Jane Austen é diferente. Eu, particularmente, não vejo que Jane Austen estava à frente do seu tempo. Eu consigo perceber que ela estava vivendo ali no tempo dela, mas a diferença dela entre outras pessoas era a questão de abrir os olhos para a realidade mesmo, sabe? Ela estava vivendo ali naquela sociedade, né, no período regenciano, e, bom, ela tinha um olhar aberto, assim, uma visão mais ampla da coisa, ela tinha uma visão mais crítica. Então, assim, os romances dela expõem muito essa questão dos costumes da época, né? A questão dos casamentos, a distinção entre classes, as riquezas e tal. Isso ali é uma característica dela de realmente olhar para a realidade com criticidade. Então, assim, eu vejo que ela vivia na sua época, mas tinha um olhar diferenciado, né? Ela saiu da sua zona de conforto e foi, de uma certa forma, usar um pouco da ironia, né? Colocar ali nos seus livros essa ironia que dizem muito por aí, né? E que sutilmente está ali nas obras dela. Provavelmente as pessoas da época que não tinham essa visão ampliada deixaram passar batido, né? E o que também faz com que muitas pessoas hoje ainda pensem que Jane Austen escrevia só para mulherzinhas, que são romances melosos, e não é nada disso, gente. Não tem nada de meloso nos livros dela, não tem mesmo, tá? Dá para homens lerem também tranquilamente. São histórias assim que realmente mostram um romance de costumes, né? Realmente mostram como que acontecia a vida naquela época, né? As viagens, os convites, os bailes e tal. Mas nada assim meloso, dramático. Não temos mocinhas sendo resgatadas por príncipes, nada disso, tá? Temos moças e rapazes ali muito bem colocados, posicionados, pessoas maduras, outras pessoas também que precisam amadurecer, e isso é o que acontece na vida real mesmo, né, gente? Então, quando você está lendo ali, mesmo que seja uma obra escrita há mais de 200 anos, publicada há mais de 200 anos, você ainda consegue, né, trazer aquilo para sua realidade.
E eu gostei bastante, tá, gente? Eu gostei bastante mesmo das obras. E Jane Austen é uma escritora que vale a pena ler. Embora, assim, eu tenha dito inicialmente que ela era a minha autora favorita, eu disse isso numa época, assim, bem... que eu não tinha contato realmente com as obras dela. Então, a partir de agora, que eu realmente parei pra sentar e ler todos os livros dela, aí sim eu consegui ver. Gostei muito da autora. Mas não é minha autora favorita. Eu ainda prefiro os livros infanto-juvenis. Mas vale super a pena ler. Você cresce junto com as obras, a sua leitura, né, gente? Isso ajuda muito. Vocabulário e tudo mais. Gente, uma coisa interessante que eu acho que precisa, acho não, deve ser destacada aqui, por exemplo, naquela época, né, e também outros autores que foram escrevendo suas obras depois de Jane Austen, como as irmãs Brontë mesmo, tinham que adotar, né, pseudônimos ali, muitas vezes masculinos, né, para poder não serem rejeitadas pelas editoras. Mas com Jane Austen foi diferente. O que ela escrevia ali no lugar de Jane Austen era by a lady, por uma dama. Eu acho isso muito bonito, né? Embora realmente, né, deveria ter sido o nome dela, mas diferenciando das outras autoras que usaram outros pseudônimos masculinos, né? Jane Austen colocou escrito por uma dama. Achei isso assim muito clássico, muito bonito. Embora realmente devemos considerar, né, que era melhor ter colocado Jane Austen, mas como a época, né, afetava, né, a publicação dos livros, colocar o próprio nome. Então temos aí By a Lady. E assim, gente, existem outros diversos pontos que eu poderia citar aqui pra vocês sobre Jane Austen, mas esse vídeo vai ficar extremamente longo. Mas assim, eu realço aqui, reafirmo pra vocês que assistam os vídeos que eu vou deixar na descrição, porque esse moço ele realmente faz uma viagem de imersão na vida da Jane Austen. Você vai ver a escrivaninha onde ela escreveu os seus romances, a escrivaninha realmente é a que ela usou. Alguns outros objetos que tem ali na casa, né, possivelmente foram da família da Jane Austen, né, não se sabe exatamente se foram ou não. Mas assim, assistam esses vídeos, é bem legal, é bem descritivo, bem detalhadinho, época, o nome das cidades, com quem que ela morou, quem é que fez isso na vida dela, qual decisão que ela tomou ali. São 2 vídeos, tá, gente? Bem interessantes mesmo. Faça essa imersão se você gosta de Jane Austen. Se você gosta, mas não sabe muito sobre ela, você não teve a oportunidade mesmo de saber mais detalhes, né? Porque às vezes nós só ouvimos falar o que o outro viu, o que o outro leu, mas não tivemos a nossa própria experiência. Então faça a sua própria experiência. Interprete os livros, né, à sua maneira também. Viva a experiência da leitura, né? Não fique ali só falando que eu adoro do Orgulho e Preconceito, mas não conheceu as outras obras da Jane. Conheçam e se apaixonem pelas obras, tá? São incríveis mesmo. Outro detalhe que eu queria lembrar aqui, gente, deixa eu ver se eu me lembro. Ah, sim. Não desconsidero os filmes, né, as adaptações que foram feitas com base nos livros da Jane Austen. Eu acho que você precisa ver, né, e tirar suas próprias conclusões. Algumas delas eu super indico, como Orgulho e Preconceito de 2005, Razão e Sensibilidade, ali dos anos 90, se eu não me engano, tá? Persuasão também, assim que eu lançar pra vocês, publicar pra vocês aqui a resenha, também eu vou dizer qual filme que eu assisti e o que eu pensei dele, tá bom? E também, pra quem quiser conhecer mais também sobre a história da Jane nas telinhas, tem o filme que foi estrelado pela Anne Hathaway. Em português ele ficou como Amor e Inocência, tá? Eu assisti aquele filme ali tem um tempinho, inclusive nessas visitas que o moço fez ali mostrando a história da Jane, tem até alguns trajes ali que foram usados nesse filme que eles deixaram ali na casa pra poder guardar mesmo, né, deixar uma memória. E também outra coisa que também vocês precisam saber, gente, assim, existem vários livros falando sobre a biografia da Jane, mas assim, eu acho que não tem nada assim tão próximo, né, da história mesmo dela, porque diz que ela conversava muito com a irmã Cassandra, né, por cartas. Só que muitas dessas cartas foram queimadas pela irmã, pra poder não expor Jane Austen as conversas que ela tinha, né. Mas assim, eu acho que, acredito que o mais fidedigno, assim, seja um livro que o sobrinho dela publicou, que são algumas memórias, tá? Que ali a família também participou e tal. Vou deixar a capa pra vocês aqui. Eu acredito que esse seja o mais fiel mesmo a Jane Austen, tá? E também tem a questão da imagem dela, gente. Muitas vezes corre por aí, né, nos livros, né, nas orelhinhas dos livros, essa imagem que eu vou deixar pra vocês aí na tela. Só que ouvi dizer
que a imagem que mais se assemelha mesmo a Jane foi a pintura que a própria irmã Cassandra fez dela, gente. Que é bem diferente, né, dessa imagem que a gente vê nas orelhinhas dos livros, né? Ela foi bem modificada ali pra poder ficar mais bonitinha, né? Pra gente aceitar melhor o rostinho angelical da Jane, mas parece que não era tão angelical assim. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like generoso para ajudar na divulgação, tá bom? Se inscreva também se você não for inscrito. Um beijo e eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau!